Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Vou contar para vocês porque eu resolvi gravar, né? Porque todo ano novo astrológico, ou solstício, equinócio, qualquer coisa assim, qualquer evento astrológico importante, eu sempre mando um texto reflexivo para vocês, né? E vou continuar fazendo isso. Espero que vocês estejam gostando de receber, né, essas reflexões, esses conteúdos. Mas muita gente me pergunta, tá, mas o que que isso quer dizer na prática, né? Vários dos meus pacientes, dos meus consulentes me perguntam, poxa, Renata, mas eu não tenho conhecimento de astrologia, eu me interesso pelo tema, mas eu não tenho muito conhecimento e eu não consigo entender exatamente o que que você quer dizer com isso, né? O que que acontece? Por que que a gente pode considerar que o ano novo ele é no final de março, não no final, né, no começo de janeiro? Então, o que que eu resolvi fazer? Explicar rapidamente para vocês o que quer dizer isso, né? É como se fosse uma introdução à astrologia para leigos, para que vocês possam aproveitar tanto o meu conteúdo quanto os conteúdos que vocês acabam se interessando, consumindo, vendo aí nas redes sociais, enfim, os livros que vocês se interessam de astrologia, para que vocês possam ter um pouquinho mais de propriedade, né? De forma nenhuma, a minha intenção aqui é introduzi-las assim profundamente nesse universo, porque é um universo muito antigo, é muito complexo, é um estudo que não termina nunca, né? A gente, quando resolve ou se apaixona pela astrologia, sabe que é um caminho longo, sim, né? E que vai nos acompanhar provavelmente até o fim dos nossos dias nessa terra, né? Nessa encarnação, porque realmente é muito complexo. Mas, para a gente conseguir entender um pouco melhor dessas referências, aí não é tão difícil, porque a gente precisa saber três ou quatro coisas que podem nos ajudar, né? A ter um pouco mais de poder aproveitar mais o que a gente recebe, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa conversar. Antes, só uma coisa, antes de compartilhar a tela, né? Então, vamos lá. A gente sabe que que o ano, desculpa, tem 12 meses, certo? E a gente tem 12 signos no zodíaco. Ok. E que o Sol, ele vai, né, transitando por esses 12 signos. Então, lá, o Sol entrou em Peixes, o Sol entrou em Áries. O que que quer dizer? Quer dizer que o Sol, ele está transitando por essas 12 casas, né? Depois, se a gente vai ver as casas astrológicas, a gente vai ver que o Sol está transitando. Então, o que que é o ano novo astrológico? É quando o Sol ele ingressa no signo de Áries. Então, o signo de Áries é o primeiro, o signo de Peixes é o 12º, né? Então, em Peixes, a gente se dissolve, a gente se conecta com tudo, né? Falando em termos de energia, do que quer dizer o signo de Peixes, né? É um signo de água, profundo, sonhador, é, misterioso, assim. Não tanto, não é o mesmo mistério de Escorpião, né? Mas é um mistério conectado ao todo, assim, conectado ao mistério que é a vida, né? Então tem essa dissolução. Em Áries a gente tem o nascimento. Em Áries a gente tem a força propulsora, né? Então, é uma energia de inícios, é uma energia de propulsão. Então, a gente renasce quando o Sol ele passa de Peixes, que é a dissolução, o último signo do zodíaco, e entra em Áries, que se a gente tivesse a mandala natural, né, das 12 casas, Áries corresponde, em algumas das analogias que se pode fazer, à primeira casa. Então, é a casa do eu, a casa dos inícios, certo? Então, o ano novo astrológico é quando o Sol entra em Áries. Tudo bem? Então, tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, para que vocês possam ver uma coisa. Então, tá certo. Então, eu gostaria de saber como calcular, como fazer o meu mapa astral. Então, tem duas opções. Eu uso bastante o cartanatal.es, tá em espanhol, mas não é tão difícil. Eu acho que a qualidade do gráfico que ele oferece de graça é bastante interessante, mas também tem o Personare, né? Que é um site que muita gente conhece. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha, por exemplo, aqui, né? Agora, vocês já estão vendo. Perfeito.
Então, aqui, esse é o carta natal, né? Então, você entra lá, carta natal ponto ex, aí calcular a sua carta natal. Aí você vem aqui, coloca o nome, vou colocar o nome fictício, tá? Então, vou colocar Maria. Vamos supor que a Maria nasceu no dia 15/2, né? A gente coloca aqui, 15/2 de 1980, pode ser? Tá, 1980, muito bem. Hora de nascimento, então quais são as informações que a gente precisa para calcular o mapa de nascimento, né? A gente precisa da data, da hora exata, né? E o local de nascimento, cidade e país. Então, vamos supor que ela nasceu às 21, né? O país, vamos colocar aqui que ela nasceu no Brasil e a cidade, ó, o estado, peraí, ela nasceu em Goiás, na cidade, ela nasceu em Água Doce. Aí aqui tem opções, né? Algumas coisas que não aparecem de cara. Então, ele já, tudo que está ticado aqui é o que vai aparecer. Então, aí tem os planetas, né? Então, o Sol, a Lua, claro, a gente sabe que o Sol é uma estrela, a Lua é um satélite, mas enfim, a gente chama tudo de planeta, para facilitar, né? Mas é importante saber que astronomicamente não são planetas. Aí eu gosto também que um dos pontos que eu sempre analiso é no do norte e no do sul, Lilith, a roda da fortuna e Quiron, né? Perfeito. Aí você vem aqui, aceitar, aí ele vai gerar uma carta, que é um gráfico, né? Aí vai dar aqui, olha, longitude, a latitude, aí ele fala das zonas horárias, fala em que fase lunar a pessoa nasceu. Então, ó, no quarto minguante essa pessoa nasceu, que isso também tem um significado, né? Aí vamos lá, ó. Então, a gente tem, esse é o gráfico do mapa da nossa amiga Maria, certo? Então, o mapa é uma foto do céu no momento do nosso nascimento, né? Então, o Sol é o nosso signo. Então, quando fala, eu tenho Sol em Áries, quer dizer que o meu signo é Áries. Meu signo solar é Áries, certo? Então, aqui, perfeito. O ascendente, ele vem aqui, nessa flechinha, tá? Aqui. Então, olha o ascendente dela aqui, né? Ela tem um ascendente em Libra. Muito bem. E aí, o que que a gente vê aqui? Vamos lá. Os signos, os 12 signos, eles ficam nessa parte de fora, certo? Muito bem. Então, a gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e assim sucessivamente. A flechinha aqui, o primeiro signo que corresponde à casa 1 é o signo de Gêmeos. Vocês veem aqui, ó, que tem um numerinho? Então, a roda de fora estão os signos, a roda de dentro está o número das casas. Então, a gente também tem as casas numeradas de 1 a 12, assim como os signos, de 1 ao 12, certo? Tudo bem? Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, 7. E nós temos também os planetas que aparecem aqui, né? Então, a gente tem o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Quirón, que não é um planeta, né? A gente tem Marte, tem Júpiter, cadê o Saturno? Urano, Netuno, o Saturno aqui na casa 12, né? Muito bem. Aí vocês vão ver que do lado de cada planeta tem um grau, tá vendo? Tem um numerinho, né? Por quê? Porque cada casa astrológica, ela tem 30 graus. Então, ela vai do 1 ao 30. Cada um desses risquinhos corresponde a um grau. O risquinho maior, ó, vocês vão ver que tem dois risquinhos maiores, que eles dividem os primeiros 10 graus, os 10 graus no meio e os últimos 10 graus, tá? Então, esse numerinho aqui, ele fala que essa pessoa tem Urano no 25º grau de Escorpião. Tudo bem? Tá. Essas linhas, nossa, mas o que são essas linhas? Essas linhas são os aspectos. São os aspectos, que são os aspectos? É a comunicação entre os planetas. Então, aqui a minha Vênus, ela está conversando com quem? Ó, a Vênus está conversando com Júpiter. Tá, então
as linhas, elas são os aspectos que têm a ver com a distância, né, entre os planetas, e essa distância ela forma um aspecto específico. Os aspectos em azul costumam ser chamados de harmônicos e os aspectos em vermelho de desarmônicos. E os verdes também seriam desarmônicos, né? Isso não quer dizer que, ai, meu Deus, meu mapa está cheio de linhas vermelhas, eu tenho muito problema. Não necessariamente, né? Aqui a gente não vai estudar os aspectos, mas são outras formas de viver o encontro desses planetas, tá? Ou a conversa entre esses planetas. Perfeito. Tudo bem até aqui? Então, peraí, eu vou voltar lá. Deixa eu ver se a gente consegue voltar, porque a outra tela é mais interessante para eu mostrar para vocês. Olha. Muito bem. Tudo bem por enquanto, gente? Porque é o seguinte, né? Ó, aqui, então, vou compartilhar de novo a tela com vocês. Tá. Então, isso é o mínimo que a gente precisa saber para conseguir entender o que a pessoa está falando, né? Quando ela fala por exemplo, de ano novo astrológico ou de lua nova, lua cheia, né? Então, dentro desse aspecto, a gente sabe que todo mês a lua passa pelas 4 fases, né? Então, a lua nova, a crescente, a cheia, a minguante. Perfeito. E a lua, ela está num signo. Então, cada mês a gente tem uma lua nova num signo e uma lua cheia no outro. Então, a gente tem uma lua nova num signo e a lua cheia no seu signo oposto complementar. Então, se eu tiver uma lua nova em Áries, eu vou ter uma lua cheia em Libra. Se eu tiver uma lua nova em Peixes, eu vou ter uma lua cheia em Virgem. Se eu tiver uma lua nova em Touro, eu vou ter uma lua cheia em Escorpião, né? Então, a gente sabe que a lua nova, ela abre um período de 6 meses dentro daquela energia, né? De acordo com a energia do signo que ela está. E a gente colhe os resultados daquilo que a gente intencionou 6 meses depois, na lua cheia daquele mesmo signo. Então, a lua nova em Peixes acontece 6 meses antes da lua cheia em Peixes, quando eu vou ver aquele processo terminado, tá? Muito bem. Porque, na verdade, a gente tem 12 signos, mas são 6 eixos, porque os signos, eles são opostos complementares. É numa linguagem muito simples, tá? Eu estou simplificando bastante o astrologuês para que vocês possam entender. Então, o oposto complementar de Áries seria Libra, então é um eixo. O oposto complementar de Touro seria Escorpião, um eixo. O oposto complementar de Gêmeos é Sagitário, outro eixo. O oposto complementar de Câncer é Capricórnio. O oposto complementar de Aquário é Leão. E o oposto complementar de Peixes é Virgem. Então, a gente tem 12 signos, mas tem 6 eixos, né? Com 2 signos cada um. Tudo bem? Perfeito. As casas astrológicas, elas são os cenários da vida, né? Então, essas 12 casas, elas são os cenários da vida onde a gente se desenvolve. Então, na casa 1, o eu, a autoimagem, a autopercepção. A casa 2 são os meus valores, as minhas posses, o mundo material. A casa 3 é a minha comunicação, os meus irmãos, meus vizinhos, viagens curtas, deslocamentos, interesses, estudos. A casa 4 é a família, e assim sucessivamente, né? Então, também vou compartilhar depois com vocês uma mandala que fala exatamente do que quer dizer cada casa. Então, o que acontece? O céu ele não é estático, obviamente, né? Tudo que a gente conversa sobre astrologia e tudo que as pessoas compartilham, né? Seja nos cursos, nos livros, enfim, tem a ver com uma dinâmica que ela acontece o tempo inteiro, né? E que essa dinâmica ela tem a capacidade de ser refletida na nossa vida. Então, se o mapa astral, o mapa natal é uma foto do céu no momento do meu nascimento, né? Quer dizer que se eu nasci com a lua em Capricórnio, naquele dia a lua estava em Capricórnio, certo?
Se eu nasci com o signo de peixes, quer dizer que naquele dia, daquele mês, daquele ano, o Sol estava em peixes. Se eu nasci com a Vênus em Leão, quer dizer que naquele dia, naquele mês, naquele ano do meu nascimento, a Vênus estava em Leão, né? Tudo bem? Então, é essa dança que acontece continuamente no céu que tem essa capacidade, né, essa potência de interferir na nossa vida, né? É, claro, a gente tem que saber também que esses horóscopos de revista, que são muito simplificados, eles não representam nem um milésimo da profundidade que é a astrologia. O mapa astral bem lido, realmente ele mostra para você coisas tão profundas sobre a sua personalidade, sobre o seu passado, algumas tendências, sim, de futuro. Nada está escrito em pedra, né? O futuro é uma probabilidade, mas ele pode mostrar, dependendo da lógica interpretativa e da abordagem que o astrólogo, a astróloga tem, porque a gente tem uma série de abordagens diferentes de aproximação ao mapa astral, você consegue extrair muitas informações de uma maneira muito precisa, né? É, é, eu costumo pensar na imagem da digital, porque a gente consegue ir tão no detalhe, né? A gente fala sobre aspectos da personalidade da pessoa, a gente fala sobre talentos e dons, a gente fala sobre a questão do relacionamento. Quando a gente trabalha a lua, né? Eu estudei, enfim, estudo a astrologia terapêutica e psicológica, né? Enfim, que vincula muito a astrologia aos processos psíquicos e emocionais e ao nosso processo de desenvolvimento, né? Então, quando a gente estuda a Lua, a gente fala de segurança emocional, fala, né, da nossa primeira infância, da questão do apego da criação de laços, né? Assim, desse vínculo primeiro que a gente cria com essa figura de cuidado, que pode ser a mãe ou alguma figura que exerceu esse papel na nossa vida, né? O que a gente entende por amor, enfim, todas essas coisas. Então, é muito específico, né? Então, eu estou falando tudo isso para que vocês saibam que é dinâmico, não é estático, né? Então, o céu, ele vai... Claro, a gente tem os planetas rápidos, né? Por exemplo, Vênus, Marte, né? A gente tem os planetas lentos, os planetas transpessoais, os planetas geracionais, que são aqueles que andam bem devagar e que várias pessoas da mesma geração têm um posicionamento no mapa muito parecido, por exemplo, Plutão, né? é, é um planeta geracional, né? Que muitas pessoas de determinada faixa etária têm aquele planeta no mesmo lugar, isso dá o tom de uma geração. A gente também tem as análises de astrologia mundial, que falam da influência da astrologia na política mundial, né? Na geopolítica, enfim, para que vocês entendam que é um estudo muito amplo, né? Muito bem, voltando lá. Então, a gente já sabe que é dinâmico, a gente já sabe que a Lua, ela percorre durante 28 dias, né? É, todos esses graus, né? Então, ela vai caminhando. O Sol também percorre todos os graus, a Lua, ela percorre todos os signos, né? Durante os 28 dias, né? Então, você vai ver que a Lua está mais ou menos 2 dias em cada signo, tá? E o Sol está mais ou menos 30 dias, que ele vai passar pelos 30 graus aqui, tudo bem? Ok, então, por exemplo, vamos supor, aqui a Maria, ela tem Áries, né? Vamos ver se começa, olha aqui a Maria. Maria já, eu calculei um mapa hipotético complexo, porque ela tem o Sol e a Lua no mesmo signo, olha lá, eles estão em conjunção, né? O ascendente em Libra, deixa eu ver qual que é a casa que corresponde é a casa 6. Vamos ver se está certinho. Aqui tá, tá na casa 7. Isso, peixe está na casa 6, ou peixe está interceptado no mapa dela. Não, não tá, não. Tá, interceptado eu não vou explicar o que é, porque é muito complexo. Então, ela tem a casa 7. Então, no ano novo astrológico, né? Ó, a casa 7 dela começa no grau 16. Então, tá. Então, no ano novo astrológico dela, é, o Sol, né? Quando ele entrar em Áries, ele vai pegar essa parte aqui do mapa dela, que é a casa 6 e a casa 7.
tá? Então, vai iluminar para ela questões relacionadas na casa 6, né? A rotina, o dia a dia, o autocuidado, né? E na casa 7, as questões de relacionamento, de vínculos, de acordos, de sociedades, né? Então, o que que quer dizer? Quer dizer que para cada um de vocês, cada uma de vocês, a gente vai precisar localizar no mapa a casa que corresponde ao signo de Áries. Então, poxa, meu ascendente é Áries, então Áries vai estar aqui na casa 1. Então, eu vou saber que quando for o ano novo astrológico, o que que vai iluminar, né? O que que o Sol vai iluminar? Questões relacionadas a como eu me vejo, a como eu me apresento, e como eu me reconheço. Se for na casa 2, poxa, vai iluminar questões de valores, de recursos materiais, né, de posses, bens. Então, eu vou aqui na parte de fora do mapa, nesse círculo de fora, e vou localizar onde está o signo de Áries, e aí eu vou na mandala que eu vou deixar para vocês, que fala da descrição de cada casa astrológica, que fala o tema de cada casa, e vai falar, poxa, é a casa 7. Então, a casa 7 representa isso, tá? Eu vou lá e olho. Outra coisa importante, né? A gente também está numa temporada de eclipses, e os eclipses, eles acontecem durante mais ou menos 1 ano e meio, sempre no mesmo eixo. Então, os eclipses estão acontecendo agora nos eixos Áries, quer dizer, no eixo Áries, Libra, nesses dois signos. Então, por exemplo, no caso aqui da nossa amiga Maria, ela está precisando rever profundamente questões relacionadas aos relacionamentos, às parcerias, aos acordos, aos vínculos, tudo tem a ver com a casa 7. E aí, vamos ver aqui como é que está dividida. A casa 12 está em Virgem, isso, a casa 1 tá. Então, para ela, esses aspectos, eles vão fazer um espelho, né? Assim, então, aspectos da casa 1 que tem a ver com o signo de Libra. Então, e Libra é o nodo sul e o do norte. Isso a gente conversa outra vez, tá? Em outro momento. Se vocês gostarem desse bate-papo, eu gravo outro depois falando sobre esse aspecto nodo sul, nodo norte, que eu gosto muito. Mas só para que a gente entenda rapidamente, o nodo sul é o que a gente precisa deixar. Os nodos lunares são pontos kármicos dentro do mapa. Eles falam de aspectos, situações, características, ferramentas, enfim, que a gente traz de outras vidas ou até mesmo dessa vida mais do passado, que é um lugar que é confortável para a gente, né? E o nodo norte é o que são as habilidades, as potências, as ferramentas, as situações, os encontros que a gente precisa desenvolver. Por isso eles estão no mesmo eixo, né? O oposto complementar. Então, Áries polarizado e Libra polarizados, eles são bem opostos, né? Mas quando a gente pensa numa energia de integração, quando você consegue transitar entre esses dois polos, existe uma complementaridade importante, né? Áries é o eu, Libra é o nós. E assim eu poderia falar sobre vários exemplos, tá? Então, mas nesse momento, Áries é o nodo norte e Libra é o nodo sul. Então, provavelmente, essa pessoa, ela está começando a perceber se Libra está na casa do eu, que é o que ela precisa deixar, e Áries é a casa do nós, que é o que ela precisa colocar mais energia ariana no nós, então talvez ela precise se posicionar mais nas relações, talvez ela precise entender quem é ela quando ela se relaciona, ela precisa entender também se ela não está exagerando nessa energia, né? Se ela está sendo muito mandona e tal, mas enfim, ela precisa refletir de que forma. Quem é ela quando ela se relaciona? Se ela é muito permissiva, entende? Então, tudo que tem a ver com o trânsito dessa energia entre os dois opostos, né? O que quer dizer? Quer dizer que nessa temporada de eclipses, nesse eixo, Áries, Libra, com o nodo sul, que é o que ela precisa deixar, e o nodo norte, que é o que ela precisa se apoderar, né? Então, provavelmente é uma pessoa que está precisando construir bastante autonomia nos relacionamentos, né?
Entende? Então, poxa, ai, nossa, tá falando tanto dos eclipses, eu sigo essa astróloga, esse astrólogo e tal. Ah, esses eclipses que acontecem nesse eixo durante 1 ano e meio, que são várias situações que se relacionam entre si, que tem uma questão kármica, pessoas que saem, que entram na minha vida, transformações importantes, ou o meu retorno nodal, que também a gente pode falar em outro momento. É, prestem atenção, eu vou ter que localizar no meu mapa essas duas casas e entender o que que elas representam e de que forma elas dialogam, tá? Tudo bem? Outra coisa, né? Como eu falei, das luas. Muita gente gosta de fazer lista de intenções na lua nova. A mesma coisa. Poxa, é uma lua em que signo? A lua nova em que signo? Ah, tá. É uma lua nova em peixes, né? Perfeito. Que é uma lua intuitiva, criativa, sonhadora, conectada ao mundo dos sonhos, ao universo onírico, aos meus desejos mais profundos, aquilo que eu é fazer da fantasia realidade, né? Então, poxa, uma lua nova em peixes, o que que ela pede? Ela pede que eu me conecte com isso, com o mais sensível que eu tenho em mim, né? Então, o que que eu vou intencionar para essa lua nova? Em que casa cai? Aqui cai na casa 6. Poxa, então, que espaço esse sonho, esse lúdico, esse poético tem no meu dia a dia, tem na minha rotina? Porque a casa 6 fala desse autocuidado, do cuidado da casa, dos animais de estimação, da saúde, né? Então, que espaço isso tem na minha rotina? Todas essas coisas. Então, a gente vai, são várias camadas de informação que a gente vai relacionando, é bem um quebra-cabeça, assim, para entender de que forma aquilo nos afeta naquele momento. É importante te dizer também que não é uma sentença, né? Poxa, mas afeta todo mundo da mesma forma? Não, né? Muitas vezes, é, não afeta todo mundo da mesma forma, né? Ah, então tudo que acontece no céu quer dizer que vai ter uma reverberação em mim? Às vezes, dependendo dos trânsitos, como a gente chama o que está acontecendo no céu no momento, vai ter menos ou mais reverberação. Por exemplo, no caso da nossa amiga Maria, vocês acham que um trânsito, por exemplo, em Aquário, que pega para ela a Lua, o Sol e o Nodo Sul, vocês acham que vai ter pouco ou muito impacto? Vai ter muito impacto, porque é um trânsito que pega nos principais pontos do mapa dela. Então, vai ser uma revolução para essa pessoa. Mas se for alguma coisa em Capricórnio, talvez não tanto. Porque a gente tem casas que têm planetas e casas que não têm. Isso é muito normal, né? Os planetas, eles se distribuem pelas casas. Então, imagina aqui, por exemplo, outra casa que está bem cheia, a casa 11 para ela, né? Poxa, alguma coisa que passar aqui por Leão e por Virgem, vai ter bastante impacto aqui, né, no mapa da nossa amiga, veja só, porque ela tem o Nodo Norte, ela tem Júpiter, ela tem Marte, então é isso, assim, né, a gente vai, com o tempo, entendendo que onde tem mais elementos, onde tem mais planetas, mais coisas, geralmente a sacudida é maior. E não necessariamente é uma sacudida negativa, não, nada disso. As pessoas também costumam ter muito medo da astrologia. Não, são. Olha, nem sei o que dizer, porque eu acho que é tão sensível e ao mesmo tempo é tão poderoso, né? Que é a gente entrar em consonância com esses movimentos, né? E é muito interessante quando a gente consegue se afinizar com isso, né? Também sei, conheço, já passei por isso também, quando a gente está naquele momento que tudo a gente quer saber, todos os trânsitos, né? Aí a gente faz um mapa do dia, assim, em cima do nosso mapa, né, para ver onde é que está o grau exato ali. Claro, também são momentos, mas a gente pode aproveitar assim de maneira obsessiva, mas também pode se inspirar mais tranquilamente para que isso seja um norteador, né, das nossas decisões, das nossas escolhas, para que a gente possa validar às vezes coisas que a gente está sentindo e que estão nos incomodando muito, né? Por exemplo, numa lua cheia. Dependendo da onde cai a lua, né, no nosso mapa, a gente pode ter um transbordamento emocional, a gente pode estar com mais dificuldade de conter as emoções, porque interfere, imagina, se interfere nas marés, não vai interferir nas nossas águas internas também, né?
Então, é um pouco isso, é um espelhamento aí dos nossos ciclos vitais internos com o universo, tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Era a ideia fazer uma introdução super rápida, né? A gente não passou por aspectos muito importantes, como os elementos ou outras coisas, mas a gente deixa isso um pouquinho mais para frente. É só para que, mesmo para que vocês consigam se localizar quando tiver uma lua nova, uma lua cheia, quando tiver um ano novo astrológico, quando tiver um eclipse, para que vocês saibam aí do que a gente está falando, tá bom? Então, se vocês quiserem que a gente continue, eu posso depois colocar algum outro vídeo falando de outros aspectos. E se vocês tiverem dúvidas específicas ou queiram um tema específico, podem escrever aqui que eu coloco, tá bom? Um beijo grande. Feliz ano novo astrológico para nós.